Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui nas principais informações do São Paulo desta sexta-feira. Amanhã tem jogo importante contra o Bragantino. Vamos acompanhar aqui as informações do tricolor. Pessoal da ESPN Brasil, jogo aberto. Já deixa aqui nos comentários o seu palpite para essa partida de amanhã. Aproveita também, se inscreve no canal, se já é inscrito, muito obrigado. Deixa o like também para estar fortalecendo. Mas agora, sem enrolação, bora acompanhar aqui as informações do São Paulo. No campeonato estadual, na temporada, e o Bragantino, que é sempre uma equipe perigosa. Lembrando que a melhor campanha foi do Bragantino. O jogo será na casa do Massa Bruta e esse duelo promete. Se não fosse o tricolor, eu não sorria, nem seria o que sou. Bragantino e São Paulo abrem as quartas de final do Paulistão amanhã, em Bragança Paulista. O Braga tem a vantagem de jogar em casa nesta fase por ter melhor campanha que o tricolor. O duelo marca a quinta decisão entre os clubes. Amanhã, Wagner Mancini pode levar a campo Cleiton, Andrés Hurtado ou Agustin Santana, Pedro Henrique ou Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba, Fabinho, Gabriel, Gustavo Neves, Lucas Barbosa, Isidro Pita e Henry Mosqueira. Vai ser mais um jogo difícil, mas acho que nós já mostramos que nós temos um time chato de jogar contra, um time que marca, um time que é organizado. O São Paulo se apega ao bom momento. O tricolor está invicto a 6 jogos. Já igualou a melhor sequência da segunda passagem de Hernan Crespo. O grupo, o time precisava um pouco de estabilidade. Não foi fácil. Atravessar todos esos momentos complicados. Não é para comemorar, ficar sereno, penochao, mas agora temos um desafio muito bonito, que é chegar às quartas de final. Para as quartas, Crespo ganhou um reforço. O meia Cauli chegou por empréstimo junto ao Bahia, já está regularizado e pode estrear. Aí vai ser mais a decisão da comissão, do treinador, mas eu me sinto bem, fiz a pré-temporada completa no Bahia, fiz 2 jogos também, então me sinto bem e espero poder estar à disposição aí o mais rápido possível. O zagueiro Arboleda voltou a treinar nesta semana. Ele esteve ausente resolvendo problemas particulares no Equador e perdeu 2 jogos. Bobadilha está recuperado de um trauma na coxa. Já Ferreirinha vem treinando separado por causa de uma sobrecarga. Um possível São Paulo teria Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Dias, Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilha e Lucas, Luciano e Caleri. Se optar por 3 zagueiros, Bobadilha sai para a entrada de Arboleda. Em meio a uma decisão, o assunto Oscar ganhou destaque. O atleta, que optou pela aposentadoria depois de sofrer uma síndrome vasovagal no ano passado, está prestes a assinar a rescisão do contrato. Mas ainda restam alguns detalhes. Oscar abre mão de cerca de 53 milhões de reais, que, segundo o advogado do jogador, ele teria direito a receber por ser o valor integral do contrato, que terminaria no fim de 2027. Lembrando que o clube considera que o vínculo foi pausado a partir do problema de saúde. Ao mesmo tempo, ele cobra mais de 7 milhões de reais, referentes a direitos de imagem e luvas. Isso deve ser pago de forma parcelada até 2027. Esse assunto deve ser discutido novamente na próxima semana. Por enquanto, foco total em conquistar uma vaga nas semis do Paulistão. Cicinho, qual é a sua maior preocupação em relação ao Bragantino? Olha, uma noite tarde assim apagada do São Paulo, porque o São Paulo, o futebol que vem jogando, se mantiver essa concentração, vai sim jogar contra o Bragantino e trazer a vitória
aqui pro Morumbi, porque o São Paulo é um time melhor no momento. O Bragantino, ok, tá bem, encontrou um posicionamento legal com a saída do John ali, mas ainda não é aquela equipe que tem diversidade de jogadas, enquanto o São Paulo tem. São Paulo conta com o bom momento do Lucas, o Caleri vive esse bom momento também, então as peças do São Paulo pode decidir melhor do que o Bragantino. Mas como eu falo, o Bragantino é essa equipe fria, eles não se desesperam em momento algum, o torcedor também não é aquele torcedor que pressiona, por isso que o São Paulo tem que entrar ligado do início ao fim, porque se entrar apático, pode ser surpreendido. Muito bem, o São Paulo encontrou uma tranquilidade dentro de campo, mas os bastidores voltaram a ferver. E quem voltou também estava lá no lugar gelado, já chegou na situação quente, não é? Tati Tavares, para você aquele boa tarde bem especial. O que está acontecendo outra vez nos bastidores do tricolor paulista, hein? Oi, Renata, muito boa tarde para você, a todos ligados aqui no Jogo Aberto, de volta com notícia quente, como você disse, né? Para dar aí um contexto geral, né? Lembrando aqui que no ano passado o Júlio Casares sofreu o impeachment, né? Por conta daquela venda ilegal de camarotes do Morumbi para shows que estava envolvida a ex-esposa dele, Mara Casares, e outros diretores. Aí o Harry Macis, ele assumiu o cargo de presidente, fez uma limpa. Começou ali desfazendo vínculos familiares, inclusive dele próprio, afastando a filha Cristina Macis, que era diretora adjunta de base do futebol feminino. Só que aí agora as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido, porque hoje o São Paulo recebeu uma denúncia de que Cristina Macis, a filha do Harry, estaria envolvida também na venda clandestina de camarotes do Morumbi para shows. Ela teria vendido um camarote em 2024, venda aí por R$ 3.200 mais ou menos. O Harry já tem conhecimento disso. O Outen Aires, que é o presidente do Conselho Deliberativo, ele recebeu essa denúncia de outros conselheiros e pediu ao Ives Gandra da Silva, presidente do Conselho Consultivo, para marcar uma reunião. Reunião essa, Renata, que já está marcada, acontece hoje à tarde. Aí terão outros ex-presidentes, inclusive o Júlio Casares parece que vai estar lá, entre outras figuras importantes do São Paulo, para discutir esse assunto. Um assunto, claro, a gente lembra aqui que o Conselho Consultivo ele é meramente opinativo, ele não toma nenhuma decisão, mas aí começa a investigação. O Harry, como eu disse, ele já tem conhecimento sobre essa denúncia, deu uma entrevista exclusiva para o UOL, vou trazer aqui para vocês algumas falas dele, né? Ele diz que a Cristina é maior de idade, tem seu próprio CPF, deve responder pelos atos dela e que durante a gestão dele é tolerância zero e que isso vale inclusive para ela, mesmo sendo filha dele, que ele não compactua com a lamentável atitude da filha dele e que pede que a comissão de ética apure melhor esses fatos. Para piorar, Renata, o Harry também assume nessa entrevista aí para o UOL que ele recebeu aí alguma chantagem política internamente para que o assunto não viesse à tona, mas que mesmo assim ele traz o assunto à tona e que vai investigar aí a própria filha junto com a comissão de ética. Lembrando que a Polícia Civil, né, já chegou a dizer que o São Paulo é vítima de todo esse esquema clandestino de venda de camarotes. Vamos ver então, depois dessa reunião que acontece hoje à tarde, quais serão os próximos passos, viu, Renata? É complicado, porque a questão ética, ela tem que ser sempre prioridade em qualquer clube, em qualquer momento. E não é, Tati, porque mudou o presidente, porque está chegando agora, está tomando conhecimento. E se ele tem a filha dentro do São Paulo, trabalhando para o São Paulo, e ela está envolvida em denúncias, isso tem que ser averiguado. E até falei para vocês aqui, se eu fosse ele, já pegava esse dinheiro aí que apareceu, já pagava, já, ó, tá aqui, é minha filha, não tem nada a ver, ela estava no São Paulo, mas estou pagando, vou averiguar, vou investigar, porque tem que ser transparente. E me parece que ele veio com essa proposta para o São Paulo. E as coisas estavam funcionando, pelo menos em campo, os resultados apareceram, Cicinho, a gente vê que o São Paulo deu uma reagida. E agora esse processo de transparência, de moralidade, de resgate do São Paulo como instituição, ele não vai terminar nesse momento e ele tem que dar o exemplo. Não, exatamente. E nós vemos aí pelas declarações e o posicionamento dele, né? Já deixando bem claro que independente se for filha, quem for, vai ser investigado e vai ter que responder pelos atos. Então, a transparência é isso.
As coisas vêm à tona, poderia ser um caso, como nós estamos percebendo aí, para ficar debaixo dos panos, sendo conduzido de outra maneira, mas ele preferiu também que viesse a público exatamente por essa transparência e pelo caráter dele. Então, está tudo sendo investigado, mas o posicionamento do presidente é louvável porque já traz tudo à tona para que não fique nada às escondidas. E sim, que independente se for família ou não, vai ser resolvido porque não é a pessoa, é o São Paulo. Então, é o nome do São Paulo que tem que ser priorizado, a instituição São Paulo, que é muito grande e não poderia continuar naquela vergonha na qual vinha passando o São Paulo. Tomara que isso funcione bem, que o São Paulo possa recuperar não apenas esse problema, mas os outros tantos problemas que a gestão passada acabou deixando e que o São Paulo vai ter que enfrentar por um bom período. Não vai ser um jogo fácil para o São Paulo, hein? Aliás, o retrospecto jogando em Bragança contra o Red Bull, né, Edu? Para ninguém atrapalha, porque agora é o momento do Edu, por favor. Esse retrospecto não é favorável ao São Paulo, não é, Edu? É isso, Bruno. Vamos falar um pouquinho desse confronto. Hoje eu vou ter que dividir meu noticiário entre a parte de campo, que interessa muito ao torcedor, mas também a parte de bastidores, que também tem grande interesse e que aponta mais um problema administrativo de venda de ingressos de shows. Vamos começar com a parte do jogo. O São Paulo vai buscar em Bragança Paulista amanhã uma possibilidade de chegar à semifinal do Campeonato Paulista. Precisa vencer ou empatar no tempo normal e levar a decisão para os pênaltis. Essa fase do Paulista é jogo único, a única vantagem de quem ficou à frente na tabela é mandar o jogo, por isso que o jogo será no estádio do Bragantino, em Bragança Paulista, abrindo a fase de quartas de final às 18h30. Para esse jogo, Bruno, força máxima do São Paulo. Não dá para falar elenco completo, porque o André Silva ainda está na transição e o Rian Francisco, que fez uma cirurgia de LCA no ano passado, em julho, está na fase final de recuperação, deve voltar aí a partir do final de março, começo de abril. Mas no restante, todos aqueles problemas que haviam no jogo contra a Ponte Preta foram resolvidos. Além disso, chegou o reforço, o Cauli, que já vem treinando, está inscrito no Campeonato Paulista e pode ser relacionado para esta partida. Não acredito que comece jogando. O Arboleda já voltou do Equador, o Bobadilla se recuperou de um problema na coxa, também o Ferreirinha treinou com uma carga adaptada, é verdade, mas deve ficar à disposição no banco de reservas. Ele estava com uma sobrecarga física na partida contra a Ponte Preta e o Coronel, goleiro reserva, ele também se recuperou de cálculos renais que teve no final da semana passada. Com todo esse time à disposição, com todo o elenco, a dúvida é, Bruno, joga com 3 zagueiros e tem um meio de campo mais conservador, com 3 marcadores, Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio, ou vai na linha de 4 atrás, com provavelmente Alan Franco e Sabino, e coloca o Lucas Moura num quarteto de meio de campo ao lado do Caleri e de Luciano. Essa dúvida está sendo resolvida agora no último treinamento que está acontecendo aqui no CT. Então, dentro de campo, está tudo sendo resolvido para essa partida. Fora de campo, Bruno, a gente tem que falar de mais um problema administrativo. O presidente Hélio Massis, a filha dele, trabalhou no São Paulo durante a gestão do Casares, ela era diretora adjunta da base do futebol feminino. E consta uma denúncia ainda não averiguada, e por isso ela vai passar hoje pelo Conselho Consultivo do São Paulo, que ingressos de shows teriam sido vendidos por ela fora dos padrões. Ela não é vendedora de ingressos, ela é uma funcionária do clube não remunerada que ocupava um cargo na diretoria. Bem, o Conselho Consultivo do São Paulo se reúne hoje às 15 horas. Quem está nesse conselho consultivo? Vários ex-presidentes, inclusive o Júlio Casares, o Leco, o Pimenta, enfim, vários presidentes e várias figuras importantes da história do São Paulo. Só que este conselho não tem poder decisivo. Ele vai emitir um parecer se aquilo que existe em relação a Cristina Massis é suficiente para que uma denúncia seja feita ao Conselho Deliberativo e, assim como aconteceu no caso dos camarotes, o Conselho Deliberativo se reúne extraordinariamente para poder analisar esse novo caso. E aí é uma reunião muito mais, digamos, com mais presença de todos os conselheiros e que pode determinar o afastamento da Cristina do clube. O presidente Harry Massis deu uma entrevista ao UOL, a ESPN confirmou, disse que vai ser tudo passado a limpo e que para ele não importa se é grau de amizade, de parentesco, se é pessoa do mesmo sangue,
quem lesou o São Paulo tem que ser investigado e tem que ser punido se a denúncia for aí completamente não arquivada, for confirmada, se as denúncias e as provas forem apresentadas. Ele se diz muito tranquilo com isso, tanto que até no começo do mês afastou a Cristina Massis do seu cargo que ela tinha lá na base do futebol feminino. Temos que aguardar, essa reunião é importante, mas não é decisiva. Ela apenas encaminha o que o caso vai ter no futuro. Se uma análise do Conselho Deliberativo ou não. Ou se ele fica ali e morre se as denúncias não são suficientes para provar alguma coisa contra ela. Valeu, Edu. Obrigado, então. Mais uma bomba no São Paulo, ó. Plau! Bomba no São Paulo todo dia. E é uma questão que a gente precisa falar com muita... pro torcedor, com muita... explicar o passo a passo, explicar tudo o que está acontecendo. Porque assim, ó, o Conselho Deliberativo, né, através do presidente Olten Aires, os conselheiros receberam uma denúncia, não entregaram provas, mas entregaram sim uma denúncia de que a filha do atual presidente, o Massis, o Arry Massis, a Cristina Massis, ela estaria envolvida em supostas vendas de ingressos no Morumbis, de shows, revenda. Então, assim, a gente vai tratar esse caso ainda como supostas revendas, no caso feitas essas revendas pela Cristina Massis, que gira em torno de R$3 mil, né, revenda de ingressos de shows, porque essas não foram entregues provas, e sim uma denúncia. É uma denúncia que existe lá dentro de São Paulo. Envolvendo a filha do Massis. Essa notícia eu pude confirmar, já desde ontem já estava esse burburinho, mas dar o crédito aqui ao Pedro Lopes no UOL, que foi quem revelou isso primeiro. E assim, hoje de manhã eu conversei com muita gente dentro do Morumbis, pude conversar também com pessoas próximas ao presidente Massis. E assim, a postura que o São Paulo está adotando hoje, a postura que o Massis está adotando hoje é uma postura que, assim, independentemente do grau de parentesco, independentemente da pessoa que está sendo acusada, o São Paulo, através do Massis, vai punir o CPF. Então, assim, se a Cristina Massis fez coisas erradas, revendendo ingresso, ela vai ter o direito de se defender, vai se explicar e tudo mais, o Massis entende que tem que ter punição. Quando o Massis assumiu, inclusive não queria nenhum parente perto. Então, inclusive, a filha já não estava mais ali no dia a dia do clube. Então, ela já tinha sido tirada de cena, vamos dizer assim, porque o Massis entendia e entende que o São Paulo precisa ser cada vez mais transparente. Não tem que ter conchavo, não tem que ter amiguinho, não tem que ter parente. Então, o Massis tomou essa decisão. E o Massis, claro, evidentemente, recebe essas denúncias e quer esclarecer isso diante do torcedor, diante do Conselho Deliberativo, para os cardeais do São Paulo, para os conselheiros do São Paulo, em relação a esclarecer. Se tiver que punir, se tiver que expulsar do clube, se tiver que responder um processo, vai responder. Independentemente do grau de parentesco, isso a Arry Massis garante e é a postura que ele vai tomar em relação a essas denúncias. O que vai acontecer hoje? Vai ter uma reunião do Conselho Consultivo, que é aquele conselho de ex-presidentes, que é liderado pelo Ives Gandra Martins, a pedido do Olten Aires, que é o presidente do Conselho Deliberativo, e lá eles vão avaliar a gravidade dessa situação e, claro, definir o futuro do Arry Massis. Só que é muito importante a gente perceber que, assim, o Massis é o primeiro a levantar a mão e falar, se tiver alguma denúncia, que seja punido. Claro. Né? Então, assim, entende-se nos bastidores do São Paulo hoje que esse movimento é um movimento também para tentar fazer com que a história toda termine em pizza do caso Mara Casares e Douglas Schwartzman. Então, assim, o Olten Aires é presidente do Conselho Deliberativo, mas ele é da gestão Júlio Casares. Sim. Ele é o provável, ainda não está confirmado, mas é o possível candidato para a presidência do São Paulo a partir do final do ano na eleição, da chapa Casares.
Então, assim, muita gente dentro do São Paulo entende que esse movimento de querer tirar o Massis por causa desse episódio da Cristina Massis é um movimento de quem estava no poder que saiu por denúncias, mas agora tentar retomar. Entendi. Encontrando uma brecha para retomar o poder. Para retomar o poder e, principalmente, para tentar fazer com que essa história toda de denúncias de camarote, de revenda e tal, fique em pizza, para que Douglas Schwartzman e Mayra Casares não sejam expulsos do São Paulo, como existe a possibilidade numa votação que vai acontecer em março. Então, quer dizer, tem todo esse aspecto político por trás. Tem um aspecto político por trás. Não é só uma denúncia e a investigação para que, claro, tudo seja esclarecido, mas pode ter esse aspecto político, então. O próprio Arrim Massis entende que há um movimento político por trás, mas ele é o primeiro a levantar a mão e falar o seguinte, se tiver que punir, vamos punir o CPF, seja filho, seja parente, seja quem for, da família do Massis. O que ele quer é transparência, investigação e punir quem estiver fazendo coisa errada. Então, assim, fica muito claro que existe um jogo político e existe mais uma denúncia de um São Paulo que é completamente afetado por essas questões de shows, de revenda de ingresso, de repasse de camarote, que isso precisa terminar. Porque se o clube quer se reerguer, se o clube quer ter um novo caminho, isso aí precisa ser exposto, precisa ser julgado e as pessoas precisam pagar pelos crimes. Isso aí está confirmando aquela fala do Ministério Público quando falou que o estádio virou uma moeda de caça-níquel. Sim. Uma máquina de caça-níquel. O São Paulo virou um queijo suíço, né? Então, assim, é importante a gente deixar bem claro. E claro, é legal também a gente falar aqui para o torcedor, o trabalho do Massis está sendo muito bem avaliado. O que, em pouco tempo, o Arrim Massis fez no São Paulo, o São Paulo hoje vive uma outra realidade, ou caminha para viver uma outra realidade. E essas situações todas políticas, elas dão uma turbinada no ambiente e a gente sabe que isso afeta diretamente o quê? O campo. Sim, o Lucas deu entrevista exclusiva para a gente, falou sobre isso, falou que afeta. Não sei quem é o meu chefe amanhã, não sei quem é meu presidente amanhã. O Crespo, toda hora, tá tendo ele que levantar a voz, exatamente, né? E se indispondo, às vezes, com... E hoje, por exemplo, você pega essa diretoria, e a gente vai falar daqui a pouco de Marcos Antônio, a gente vai falar sobre a saída, finalmente, o acordo aí que está se desenhando com o Oscar. São atitudes que a diretoria está fazendo, que se de repente, por exemplo, sei lá, se o Conselho Consultivo imaginar que tem que tirar o Arrim Massis, que tem que fazer uma votação para tirar ele, vai tumultuar o quê? Um trabalho que já está sendo feito. Claro. E essa diretoria, por exemplo, ficaria completamente com um futuro incerto. Rafinha, Rui Costa, tudo que está sendo bem realizado hoje no São Paulo, volta a estaca zero pelas questões políticas e de denúncias que não param no São Paulo. O Márcio Roberto Rodrigues diz, limpeza geral já no São Paulo. Tem também, um time desses não merece passar por isso, mandou o Teus, é verdade. Tem gente já mandando pergunta para o Marcelo Paz, logo mais, tá? Tem a entrevista aqui com o dirigente do Corinthians. E tem também, eu tinha visto uma outra aqui, olha, situação complicada no São Paulo. Tinha uma outra aqui e eu perdi. Diretoria de São Paulo tá complicado e o time também tá ruim. Então vamos fazer o seguinte, Hernan, como o pessoal tá chegando e tá deixando o like ainda, tem pouco like, a gente vai falar então também do Oscar e do Marcos Antônio, mas aí a gente fala mais na sequência do programa. Pode ser, Hernan? Sim, pode ser. É isso aí, torcedor tricolor. Pessoal do Jogo Aberto e ESPN Brasil trazendo atualizações do São Paulo. O time dentro de campo tá tudo bem, né? Vem jogando um bom futebol. Bastidores ali, mais algumas notícias aí que vem surgindo que não agrada o torcedor, mas que os responsáveis ali, né, sejam punidos. Foi muito bem explicado, detalhado aí no vídeo, e que isso não afete também dentro de campo. Essa informação aí, né, ali dos bastidores, né, o conselho consultivo, né, que vai se reunir convoca na reunião para denúncia contra a filha de novo presidente do São Paulo, Cristina Massis, teria participado aí de venda ilegal de ingressos, segundo informações aí, né, a filha do novo presidente teria participado de forma ilegal da venda de ingressos, e o Conselho Consultivo do São Paulo aí convocou uma reunião extraordinária aí para discussão do possível envolvimento da filha do presidente. Aguardar aí mais informações
E o presidente mesmo falou, né, que não importa quem seja, se comprovado mesmo, né, vai ser punido, afastado, acredito, né, é isso que tem que acontecer. Muita gente já foi afastada aí do São Paulo e o clima estava voltando a ficar um pouco melhor ali, mas agora começando a surgir novas notícias aí não muito boas, mas a gente torce, né, para que isso se resolva e que sejam aí punidos, né, que sejam punidos. Vamos aguardar mais informações do Tricolor. Amanhã tem essa partida importante contra o Bragantino. Não é um adversário fácil, adversário chato. Pode ser já a estreia também do Caulino, né, que já está regularizado, já está no bid, já pode fazer a sua estreia com a camisa do São Paulo. Torcedor da expectativa aí para essa partida de amanhã. Já deixa aqui nos comentários o seu palpite, está confiante, acreditando na vitória do Tricolor. Comenta aqui abaixo. Valeu, galera, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.